Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a fiscalização de prédios históricos administrados pelo poder público que foram tombados. A ideia é prevenir problemas como incêndios. Também vamos falar sobre o analfabetismo funcional, um problema que atinge mais de 90% dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade. O incêndio que atingiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro no início desse mês leva à tona a preocupação com a segurança dos prédios históricos tombados e administrados pelo poder público. Aqui em Alagoas, desde maio, já existe uma força-tarefa do CREA e da Superintendência do Patrimônio da União, está de olho em prédios abandonados. Agora, essa fiscalização foi intensificada. Aqui no estúdio, eu converso com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, Fernando Dacal. Eu sei que não é da parte dele, mas todo mundo reclama. Veio à tona também a reclamação das presidências, das diretorias. Não tem como fazer manutenção sem dinheiro, né? Bom dia, Miguel. Bom dia, telespectadores. Eu só queria corrigir que nós temos uma parceria com a Superintendência, que hoje é Secretaria, a SEDET de Desenvolvimento Territorial, que era a antiga SMCCU. Nós iniciamos uma fiscalização, notificamos alguns prédios e deveremos voltar. Toda vez que há um sinistro desse monte, aí volta de novo essa preocupação e a gente nota que não se toma providências. E Maceió tem uma lei municipal que precisa ser cumprida, que é da observação da manutenção e da inspeção periódica dos prédios. Não só os prédios públicos, mas todas as obras, tanto privadas como públicas, como obras de arte, como ponte. Ontem lá no CREA nós entregamos um documento, o Clube de Engenharia e o CREA assina embaixo, sobre a manutenção da ponte da Barra de São Miguel, que ela está com alguns pontos já de problema no concreto, problema de corrosão na ferragem do concreto. E foi entregue e o governador de pronto já tinha tomado essas providências, estava lá o secretário de transporte e eles já estão licitando para contratar a recuperação da ponte. Levamos também ontem uma preocupação do prédio da antiga Secretaria da Educação, que já está sendo recuperado, segundo informação do governo do estado. E assim tem vários outros, inclusive da prefeitura, que é a lei municipal. O prédio histórico e prédio antigo, ele requer cuidados muito próprios, peculiares? É claro, eu faço aqui um alerta à prefeitura, aqui até o prefeito Rui, que a gente está vendo que eles estão iniciando já um processo para recuperar o prédio da Intendência. O prédio da Intendência é um prédio histórico, foi reformado com recursos, se eu não me engano, do BID, e que foi recuperada toda a sua pintura original. E ainda no governo Cícero Almeida, quando o prefeito resolveu mudar de gabinete, foi feita uma pintura lá que não se observou nada disso. Isso é um crime, porque ele foi recuperado historicamente. Ele, além de ser um prédio público, é um prédio que representa uma parte da história de Alagoas. E foi feita uma recuperação, uma reforma em que a pintura foi levada à primeira pintura do prédio, inclusive com alguns ornamentos artísticos. Então, chega lá um leigo que não entende de engenharia nem de arquitetura e faz uma pintura qualquer. Depois deixaram o prédio do jeito que foi, onde roubaram esquadrias, onde dá pena passar ali na Praça do Martírio. E a lei é municipal, a lei é para ser cumprida. Um prédio novo requer pouca manutenção, obviamente, pelo tempo de construção. Mas existem erros que podem possibilitar um sinistro. Lá na Forene, um conjunto habitacional, espontaneamente as casas estão pegando fogo. A princípio, uma análise de um leigo, se é que a gente pode chamar um eletricista de leigo no assunto, mais do que especialista, ele disse que o fio estava mal dimensionado para colocar energia nas casas. Isso é um erro grasso, né? Um erro técnico insuportável, né? Pode não ser, né? Um eletricista
se for um eletrotécnico, ele até tem condições de fazer análise, ele não pode dar um laudo. O laudo, no caso, seria do engenheiro eletricista. É só quem tem habilitação para laudo. Porque para cada fiação tem uma... Mas a gente tem que analisar o seguinte: para que foi dimensionado aquilo? Certo? Se for aquela casa popular, então ela é dimensionada para uma utilização. Vamos supor, o fio para uma instalação do micro-ondas de uma potência mais alta não pode ser o mesmo para ligar um liquidificador. Então tem tomada de várias amperagens. Então o que acontece? Hoje o acesso a equipamentos eletroeletrônicos foi muito fácil. Então às vezes você tem uma tomada que é para ligar um liquidificador, que é para ligar uma batedeira, uma coisa, e o camarada vai lá e liga um aparelho de potência maior. É lógico que aquele fio vai aquecer e ele aquecendo corre o risco de ter um incêndio, de ter... Hoje a proteção tem que ser com um tipo de disjuntor que ele automaticamente ele já desliga toda a instalação. Coisa que os prédios antigos não tem. Então eu queria só esclarecer que pode ser um subdimensionamento, como pode ser uma má utilização. Uma fiação para ligar uma tomada de lâmpada não pode ser de um freezer, não é? Não pode ser utilizada no ar-condicionado. Exatamente. Nós, quando construímos, se você for olhar no prédio que você mora, no manual deve dizer tomada tal de 20 amperes, tomada tal de 10 amperes. Então, para cada isso aí, tem uma utilização. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E, às vezes, também faz o quê? Coloca uma extensão com 10 tomadas e toma a carregar aquilo ali. Gambiarras, prédios históricos, eles às vezes não dispõem. Obviamente que o museu estava dimensionado para isso, tinha ar-condicionado, mas às vezes não dispõe por exemplo, de utilização de xerox, máquina disso, máquina daquilo, e às vezes uma gambiarrazinha pode causar um transtorno muito grande. Paredes de material inflamável, como madeira, né? Tudo aquilo, tinta, né? Aí vamos ao museu, né? O museu é um local onde tem peças valiosas, não é? Principalmente histórica. Ele estava com a vistoria do Corpo de Bombeiros vencida, com o certificado vencido. Né? Você falou aí, prédios novos precisam de menos manutenção. Aqui a lei municipal nossa obriga a inspeção periódica, não é nem a manutenção, você faz a inspeção. Se vê que há necessidade da manutenção, realiza. A partir de 5 anos. Mas você tinha ali um museu que é público e notório que estava precisando de fazer uma reforma, uma manutenção. E não fizeram, que no Brasil tem isso. Paga-se a vários artistas para cantar forró na praça pública com o recurso que poderia ter preservado um patrimônio histórico daquele. Não tinha. Se observar, passou agora há pouco tempo na Globo News uma reportagem no Museu de Paris, lá o Museu Louvre. Só a brigada de incêndio do Museu Louvre é uma coisa... Tinha brigada de incêndio civil dentro do museu? A gente não sabe. Tinha equipamentos para prevenção de um sinistro? Então, por exemplo, a gente vai num shopping, uma construção moderna, em lojas, e a gente acompanha toda aquela canalização com sensores, né? De prevenção e proteção. Será que tinha no museu tão importante? Aí é que os laudos vão dizer agora, né? Agora. Aí acontece o seguinte, acontece sinistro desse, pronto, aí vem à tona. Aí a gente vai discutir aqui durante dias e dias, tem essa oportunidade da gente estar aqui. Quando o clima acalma, esquece. Acabou-se, né? Acabou. Então tem que ter o hábito de que, como você dá manutenção no seu carro, você dá manutenção na sua casa, dá manutenção no seu prédio, dá manutenção nas suas pontes, nas suas estradas. E às vezes quando acontece de chover no molhado, a gente está questionando a situação para que senão não se repita. Por exemplo, o CREA, junto com o Corpo de Bombeiros, Ministério Público, fiscaliza o carnaval, as estruturas de show. Eles estão colocando dificuldade para encontrar facilidade, é um entrave cultural, quer dinheiro, né? Aí às vezes acontece o acidente, quem é o responsável? Não tem.
Aí se o CREA tem a obrigação de estar lá para quê? Em defesa da sociedade. Saber quem é o profissional que está sendo responsável por aquela instalação. Futebol, por exemplo, os estádios, né? Os estádios, se tivesse realmente uma rigorosa inspeção, não tinha jogo, porque o campo de jogo não oferece condições. Era pedra no canto da arquibancada, a porta do banheiro não funciona, da crônica esportiva. Quer dizer, se houvesse realmente uma inspeção séria, porque sempre quando se fala em futebol, dá-se um jeitinho, né? Vai ter campeonato, vai ter campeonato. Essa regra vale do município, vale também para os estádios, todos os logradouros? Onde tiver uma obra, vamos supor, ela vai valer para os estádios, para pontes, para prédios. Nós notificamos, e a SEDET também, que é um absurdo, um prédio público, na beira de uma praia de índice de corrosão altíssimo como Sobral, o Tribunal de Contas da União fazer um prédio totalmente estrutura metálica. E depois deixar lá abandonado com risco de um acidente sério. Não é? E é um órgão fiscalizador, um órgão federal que tem por obrigação fiscalizar. E fiscaliza e às vezes aponta tantos escândalos e tantas coisas e esquece da própria casa, né? Que hoje já diz que não é mais, já é do SPU, já passou para o negócio do síndico, mas aquilo ali tem que ser demolido. Aquilo ali foi um projeto equivocado e que hoje é um risco, né? E aberto. E já se mudou de lá, e Exatamente. Não quer arcar com a responsabilidade, transferiu a responsabilidade para outro órgão, enfim, e alguém precisa chamar a responsabilidade. Quem investiu aquele dinheiro público com a obra de projeto equivocado naquele local. Casos de denúncias, eu passo num prédio público, observo uma situação, o que eu posso fazer? Primeiramente, denunciar a SEDET, que é quem tem essa obrigação dessa fiscalização da lei, que era a antiga SMCCU, ela absorveu as atribuições da SMCCU. E se colocar o CREA também, nós faremos o comunicado e também mandaremos a fiscalização lá para alertar os órgãos públicos ou o proprietário do que precisa ser feito. Olha, nós conversamos aqui com a presidência do CREA, na figura do Fernando Dacal. Muito obrigado. No próximo bloco, o assunto é educação. Vamos falar de analfabetismo funcional, um problema que atinge mais de 90% dos brasileiros em idade produtiva. Até já.